Pessoal, vamos lá então? Vamos pegar o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 4 do livro 2. É isso mesmo? Isso, capítulo 4 do livro 2. E nós vamos encerrar também o Livro dos Espíritos por Miramês nesse ano de 2021. Porque na semana que vem nós vamos estudar o Livro dos Médiuns. E na outra semana, já a semana do Natal, nós vamos fazer um estudo de algumas mensagens do livro Antologia Mediúnica do Natal. E no último estudo do ano, né, da última semana, nós vamos fazer as Vozes do Céu normalmente. Tá bom? E aí, aproveitando que eu entrei nesse assunto, eu queria combinar com vocês o seguinte. As duas últimas terças-feiras do ano, o estudo será gravado. Eu vou deixar já pronto o estudo para vocês e ele vai ser divulgado na terça-feira às 20 horas aqui no Estudo Espírita, tá bom? Já vou deixar o link, vai ser disponibilizado no YouTube e aí vocês já podem acompanhar como se fosse ao vivo, tá bom? Eu não poderei estar ao vivo, mas vou deixar gravado para vocês os dois estudos e aí no horário da live, terça às 20 horas, já vai estar disponível no YouTube para vocês acompanharem. Tá bom? O importante é a gente não deixar de estudar. Isso é o mais legal, né? E aí, hoje nós vamos finalizar o capítulo 4 do livro 2, que é até a questão 221. E aí, já em 2022, nós vamos começar o capítulo 5. Então, quem quiser ler aí com antecedência, fique à vontade, tá, pessoal? Alguém quer ler com mais calma, com mais tempo, aproveitem aí o final de ano, o início do ano e já comecem aí estudando a doutrina, que é tão legal, né? A gente aprende tanto e realmente nos esclarece muitas coisas, né? Vamos lá então, 219, dando continuidade aí. Na última live nós entramos no subitem Ideias Natas, então nós já falamos sobre a questão 218 e hoje nós vamos entrar na 219. Olha só o que Kardec pergunta então lá na 219. Quem quiser acompanhar comigo aí, fique à vontade, viu? 219. Kardec pergunta então: qual é a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de determinados conhecimentos, como os idiomas, o cálculo, etc. Então, pessoal, essa pergunta aqui ela é bastante importante, bastante interessante. Qual é a origem dessas faculdades extraordinárias de alguém que, teoricamente, olhando assim superficialmente, aquela pessoa não tem um estudo, não tem aquele preparo, mas ela já detém aquele conhecimento. Então, qual é a origem disso? Por que isso acontece? E a resposta dos espíritos é a seguinte: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual ele próprio não tem consciência. De onde queres que eles venham? É uma pergunta. De onde queres que eles venham? O corpo muda, mas o espírito não, ainda que mude de vestimenta. Então, pessoal, é uma lembrança do passado. Aquele espírito já tem, então, uma memória dessas informações. Lembrança do passado, progresso anterior da alma. Quer dizer, isso prova para nós que nós somos espíritos aí caminhantes. Nós vamos passando por experiências, por vidas, por sucessivas vidas e vamos aprendendo. Aquilo que a gente aprende, a gente não perde. O espírito ele não perde aquele conhecimento que ele já adquiriu. E também as virtudes que ele já consegue vivenciar de forma plena, né? De acordo com os aprendizados, com as experiências. Então, quando Kardec pergunta a origem dessas faculdades extraordinárias, quando a gente pega aí, hoje em dia tem muitos exemplos aí, a gente vê bastante. Antigamente também aparecia, mas era menos divulgado. Hoje já é mais ventilado aí, principalmente na internet, né? Aquelas crianças que já nascem, né, desde muito novas, já apresentam algum conhecimento, né, alguma
alguma característica ali de inteligência muito maior do que a idade, do que as possibilidades intelectuais normais, né? Ou ditas normais. Então, essas crianças, como explicar isso? Por exemplo, uma criança de 4 anos, de 5 anos, que toca piano divinamente bem. Aquela criança passou, teoricamente, pelo estudo nessa vida atual? Não, a gente sabe que a preparação de um pianista é bem extensa, ele precisa treinar ali durante muitas horas por dia. Enfim, né? Existe toda uma preparação. Aquela criança não passou por aquela preparação, muito nova, muito jovem. Então, como explicar, né, aquele dom, aquele talento, aquela atividade que ela consegue desempenhar sendo tão jovem, tão nova, né, tão criança? Então é um exemplo aí também. Lembrança, como ele diz aqui, lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual ele próprio não tem consciência. Então, por quê, né, pessoal? Nós temos aí o véu do esquecimento, então nós não nos recordamos exatamente de tudo que nós já fizemos, de tudo que nós já aprendemos. Então, nós não temos uma consciência plena disso, mas isso faz parte da gente. De onde queres que eles venham? O corpo muda, mas o espírito não, ainda que mude de vestimenta. Então isso é muito importante, apesar de parecer uma informação básica, mas é muito importante a gente sempre reforçar isso, pessoal. O corpo muda, mas o espírito não, ainda que mude de vestimenta. Quando nós retornarmos ao mundo espiritual, nós vamos levar toda essa bagagem que nós aprendemos aqui. E também, claro, a bagagem anterior que nós já adquirimos. Então nós vamos mudar de corpo numa nova existência, numa nova experiência, numa nova reencarnação, mas essa bagagem que a gente tem, ela continua com a gente, ela vai seguir com a gente. O corpo muda, mas o espírito não, no sentido dessa bagagem, a gente não perde isso. Então isso a gente vê aí durante muitos estudos, muitas mensagens, principalmente de mentores, que nos esclarecem sobre essa bagagem que nós vamos aí adquirindo ao longo das experiências, né, materiais principalmente. O espírito é progresso, evolução constante. Então isso faz parte desse caminhar evolutivo de todos nós. Nós mudamos de vestimenta, que é o nosso corpo, que é essa casquinha aqui, que a gente está momentaneamente. Mas quando a gente retornar ao mundo espiritual, a gente leva toda essa bagagem e a gente retorna em uma outra vestimenta, em um outro momento, mas sempre trazendo essas características com a gente. Então olha só, vamos ver o que Miramês vai dizer para nós sobre a 219? Lá no Filosofia Espírita, para quem não conhece ainda a capa do livro, a Filosofia Espírita, volume 5. Vamos lá no capítulo 15, conhecimento anterior, que ele vai chamar. Vamos ver então o que Miramês vai ajudar a gente a aprofundar um pouquinho mais nessa questão 219. Olha só. Conhecimento anterior. O espírito muda de corpo como se muda de roupa. No entanto, o agente de luz é o mesmo. A lei permite a variedade de instrumentos de carne ou de corpos para melhor desempenho da alma e enriquecimento das suas experiências a caminho da luz. Pessoal, eu quero reforçar duas palavras que ele fala aqui: desempenho e enriquecimento. A lei permite a variedade de instrumentos de carne, que são os nossos corpos físicos, né, para melhor desempenho da alma e enriquecimento das suas experiências a caminho da luz, a caminho do progresso, a caminho da evolução. Então nós estamos neste momento em um corpo material, um corpo de carne, para quê, pessoal? Só para a gente passear, para a gente se divertir, para a gente somente ser servido o tempo todo? Qual que é a finalidade? Melhor desempenho da alma, enriquecimento das experiências. Nós viemos somar as experiências que nós já trazemos de outras experiências, de outras vidas.
enriquecer essas experiências, né? Aumentar o leque de experiências que o nosso espírito já possui e que vem, claro, para mais uma oportunidade reencarnatória. Desempenho da alma. Como é que nós vamos desempenhar o nosso propósito, né? O nosso planejamento reencarnatório? Somente a gente estando aqui. Porque no momento que a gente está no mundo espiritual, a gente planeja, de certa forma participa, alguns mais, outros menos, do planejamento que nós vamos viver. Mas esse desempenho da alma a gente vai viver realmente aqui na prática. Então, a variedade das experiências, a variedade das reencarnações, ela vai nos ajudar nesse desempenho, nesse aprofundamento dos conhecimentos que nós já trazemos e também enriquecer nossas experiências enquanto espíritos. E aí eu queria convidar vocês a uma pequena reflexão. Vamos imaginar os mundos felizes agora, neste momento, os espíritos que lá habitam, os mundos superiores. Esses espíritos que estão lá, pessoal, que já alcançaram aquela sintonia dos mundos felizes, o que eles já passaram para alcançar aquele ponto? Passaram por todo o caminho, assim como nós estamos passando também. Então a gente precisa se lembrar sempre dessas duas palavras, desempenho e enriquecimento. Lá eles ainda continuam né? Porque a gente sabe que esse processo de evolução, de progresso da alma, ele é contínuo, mesmo para aqueles espíritos que já alcançaram ali um escol mais elevado. Então, a gente vê, né, a gente imagina esses espíritos como espíritos que passaram por todas essas experiências, por todas essas provas, pelas expiações, né, pelo burilamento de si mesmos, e foram avançando. E as experiências materiais, né, as experiências que ele chama aqui de variedade de corpos, variedade de instrumentos de carne, que ele chama aqui, serviram para que eles pudessem reforçar esse desempenho e enriquecer o que eles já haviam vivido. Então todos nós podemos enriquecer as nossas experiências. Neste momento que nós estamos na matéria, é um momento para isso, é um momento realmente para isso. Para a gente aplicar o que a gente acredita, o que a gente vê como correto, como certo, enfim. E seguir sempre avançando, sempre caminhando. Vamos seguindo aqui, para a gente ir pensando mais um pouquinho. Olha só, ele continua aqui. É de se notar grandes conhecimentos em criaturas sem nenhuma escolaridade naquela existência. Muito bem pontuado, né? Escolaridade naquela existência. Onde adquiriram tais verdades? É uma pergunta. Da onde que veio isso, pessoal? Se a pessoa não tem um estudo prévio, da onde que vem esse conhecimento? Somente a reencarnação pode dizer que esses conhecimentos vieram do passado, em vidas sucessivas, de modo que eles afloram no presente para mostrarem, no silêncio da vida, a existência da reencarnação, ou pelo menos para pôr os célicos a pensarem, né? Aqueles que não acreditam. Pelo menos eles vão pensar, nossa, mas o que é isso? Será que faz sentido? Será que tem alguma coisa a ver? Como explicar isso, né? Então, ele coloca bem aqui para nós. Somente a reencarnação nos mostra, né? Nos mostra e nos atesta que esse conhecimento vem de um passado, né? De uma vivência anterior. E que, claro, afloram no presente. Quer dizer, faz parte daquele ser, daquele espírito que ali está. Então ele já adquiriu aquele conhecimento, ele já caminhou em outras vidas, em outras experiências e adquiriu aquele conhecimento. Esse fenômeno se vê em escritores chamados autodidatas, em oradores fluentes, em políticos fecundos, em filósofos, enfim, em todos os ramos da ciência, da filosofia e da religião se encontram tais personagens que nos fazem meditar. E realmente, né? Às vezes a gente vê alguma palestra de algum orador, por exemplo, a gente vê alguma explanação, alguma explicação, a gente sente que aquilo ali é orgânico, né? Faz parte daquele ser,
daquele espírito, né? A bagagem vem do passado, onde eles aprenderam todas as coisas. Mesmo em uma existência sem frequentar escolas, o espírito relembra o aprendizado, em muitos casos com a ajuda dos espíritos guias ou mentores, como a gente queira chamar, né? Então, essa bagagem, ela realmente, ele reforça que ela vem do passado. Então, pessoal, se aquele espírito não frequenta um meio, né, de conhecimento, meio para se informar, o espírito relembra esse aprendizado, em muitos casos com a ajuda dos espíritos guias ou dos espíritos mentores. Um exemplo valioso é o caso de Jesus. Ele não estudou nas escolas humanas e tinha todos os conhecimentos que os humanos, todos juntos, pudessem reunir e ainda muito mais. Do que falou, alguma coisa ficou registrada nos evangelhos há 2000 anos. Ainda se encontra atualizada, porque é a base da filosofia universal. Então, olha só, pessoal, as palavras do mestre, a vivência do mestre é a base da filosofia universal. Somente a ignorância nega esse poder do mestre. Ele veio nos ajudar a viver melhor e foi expulso pelos pseudo-sábios. Se tornasse a voltar aos nossos dias, quando escrevemos esta página, é bem possível que os novos fariseus tornassem a crucificá-lo. A sua grandeza era tamanha que naquela época já dizia o mestre: eles não sabem o que fazem. Não são maus, mas ignorantes. Então olha a grandeza desse espírito que é Jesus, que é o nosso mestre. Eles não sabem o que fazem, não são maus, mas ignorantes. Vamos escutar os sábios inatos, pois eles trazem muitas coisas importantes para o nosso bem. Vários deles deram a vida na sustentação da verdade, como no caso de Sócrates na Grécia. Ele dá um exemplo aqui, interessante, né? O passado está sempre ligado ao presente, e quando necessário, derrama neste o seu manancial de luzes em favor dos que vivem no mundo. É bom observarmos se o que nos vem à mente é realmente educativo. Não o sendo, é de bom alvitre que o recusemos, para não cairmos em novas tentações. Olha só, cairmos em novas tentações. Essa frase que ele fala aqui me chamou a atenção. O passado está sempre ligado ao presente, e quando necessário, derrama neste o seu manancial de luzes em favor dos que vivem no mundo. Pessoal, então, quando aquela informação, aquele conhecimento que o Espírito tem, ele vai ser útil, ele vai ser importante para aquele contexto onde ele está, com certeza, pessoal, é isso que ele está falando aqui. Derrama neste, que é o presente, o seu manancial de luzes em favor daqueles que ali estão. Então a gente vê aí muitos exemplos de pessoas que fazem realmente a diferença onde vivem, né? Eles, por mais que não tenham tido acesso a informações, ao conhecimento, à escola, enfim, eles estão ali e aquele conhecimento que eles já trazem, né, das suas experiências anteriores, são extremamente relevantes para modificar a vida daqueles que ali estão para melhor. Nós temos aí inúmeros exemplos disso, de pessoas que estão ali dentro de um meio social que se coloca a favor para ajudar aquele grupo onde ele está inserido. Da onde que vem esse conhecimento, esse ímpeto, essa vontade, esse movimento de ir atrás, de ajudar, de criar, de buscar ajuda, de ser aquele que vai realmente em busca de uma ajuda para aquele grupo que ele está fazendo parte, né? Então, olha só como isso é interessante. O passado está sempre ligado ao presente, e quando necessário, derrama neste o seu manancial de luzes em favor dos que vivem no mundo. Então, isso aí é um outro ponto que nós temos aí inúmeros exemplos, né? A gente vê aí, vira e mexe, a gente vê algum caso que se destaca na imprensa e também na internet de pessoas que fazem esse movimento e que
ajudam aquele meio onde elas estão inseridas. Olha só, a doutrina codificada por Allan Kardec é escola para todas as almas, de modo a instruí-las. Esse instruí-las aqui, ele está sublinhado aqui, ele está em círculo mesmo, circulado na verdade, né? Porque realmente é um verbo, é um movimento importantíssimo, instrução, instruí-las, de modo a instruí-las, preparando-as para a volta ao lar espiritual. Quanto tempo ganharemos com essa instrução? Sabemos que muito tempo. Então, olha só, aqui ele coloca a doutrina espírita como uma escola para todas as almas. Por quê, pessoal? Por que o espiritismo é uma escola para toda a humanidade? Por quê? Que realmente é uma doutrina, é um conhecimento, é um esclarecimento que chega para nós e que realmente é uma escola para toda a humanidade, independente de lugar, de país, de língua. Por quê, pessoal? Porque ela nos instrui. Ela nos coloca à frente do raciocínio. Nos convida ao raciocínio constante. Ela não nos impõe nada. Ela não chega e fala, é desse jeito, pronto, acabou, e você... Pessoal, nós somos convidados ao estudo constante, por isso que é importante o hábito do estudo, seja na casa espírita, seja em casa, enfim. Quanto é importante a gente se dedicar a aproveitar essa instrução que a doutrina nos oferece, porque ela nos prepara para a volta ao lar espiritual. Essa frase também mexeu bastante comigo. Essa preparação para a volta ao lar espiritual. Será que a gente se prepara? Mesmo nós, enquanto espíritas, nós já estamos nesse movimento, nesse cuidado de se preparar para o nosso retorno? Nós sabemos que ele vai acontecer um dia. Claro que a gente não quer agora, né? A gente está aqui passando por uma experiência, nós temos que nos preservar, nós estamos inseridos dentro de um contexto familiar, social, enfim, né? Inúmeros aí. Então, mas nós sabemos que um dia nós vamos retornar. E como que esse conhecimento espírita, né? Todo conhecimento que a doutrina nos coloca, como que ele vai influenciar para essa preparação? Isso é uma coisa que eu penso bastante, assim, eu tento, principalmente depois que eu comecei o estudo. É uma coisa que realmente é isso que ele está falando aqui, essa preparação para a volta do lar espiritual. Quero mandar um abraço especial para o nosso amigo Renato Prieto, que está aí com a gente, nosso querido André Luiz, viva a doutrina espírita. Obrigado, André, Renato, pela presença. E realmente é um viva, né? É um viva que a gente tem sempre que soltar quando a gente percebe essa grandeza, essa sensibilidade de uma doutrina que nos convida a essa reflexão. Enquanto tantas e tantas doutrinas, tantas e tantas religiões nos prendem à materialidade, nos fazem acreditar que a materialidade é mais importante. Ela não é mais importante, ela tem a sua importância, sim, claro. Mas e essa preparação para a volta ao lar espiritual, como é que é? Ela deve ser esquecida, ela deve ser deixada de lado? A doutrina espírita nos mostra que não, nós devemos nos preparar. Todo dia, quando a gente faz aquela prece, quando a gente está estudando o livro dos Espíritos, quando a gente está estudando o livro dos médiuns, o Evangelho, fazendo o culto do Evangelho no lar, quando a gente vai na casa espírita, quando a gente escuta uma palestra, quando a gente muda um hábito nosso que não é positivo, quando a gente muda o nosso padrão vibratório, quando a gente muda a qualidade dos nossos pensamentos para melhor, tudo isso, pessoal, faz parte dessa preparação que ele está falando aqui. A doutrina realmente nos prepara para esse retorno. E quantas almas queridas que estão lá também nos aguardando, né? Nós estamos aqui com almas queridas e tantas outras também estão lá. É bom a gente pensar um pouco sobre isso. Nessa extensão da vida. A vida segue, a vida continua. Como que nós enquanto espíritas, estamos nos preparando para a volta ao lar espiritual?
Como que é isso para vocês? Quanto tempo ganharemos com essa instrução? Miramê está perguntando aqui. Sabemos que muito tempo. Apesar do curto tempo que a gente passa por aqui, a nossa passagem terrena ela é muito rápida, seja uma criança, seja um adolescente, um jovem, um adulto, seja aquela pessoa que tem 115 anos, é rápido da mesma forma, né? Passa muito rápido. E ele está falando com esse ganhar tempo aqui. Quanto tempo ganharemos com essa instrução? Sabendo que nós devemos nos comprometer com essa preparação para o retorno ao lar espiritual. Ele coloca, sabemos que muito tempo. Por que nós ganharemos muito tempo, pessoal? Porque nós vamos aproveitar esse relâmpago, esse tempo muito rápido, passa muito rápido, mas nós vamos saber aproveitá-lo em benefício da nossa evolução, né? Do nosso caminhar. Então aí o tempo realmente aparece para nós como algo extremamente valioso. E aí ele segue aqui. Se algum dia surgirem em nossa mente pensamentos negativos, não precisamos nos preocupar com esse fenômeno. Isso é natural no ser humano. Procuremos corrigi-las sem culpar os outros pela infestação desse mal criado por nós mesmos. Comecemos a corrigir que todo trabalho de iluminação tem o apoio de Deus. Pessoal, eu achei essa frase aqui fantástica. Ela realmente, ela vai lá fundo dentro do nosso ser e nos convida a acender a chama da nossa fé. Se a nossa fé estiver abalada, se a nossa fé estiver vacilante, se a nossa fé estiver com as bases ali estremecidas, essa frase aqui, ela mexe muito com a gente. Comecemos a corrigir que todo trabalho de iluminação tem o apoio de Deus e as mãos invisíveis nos ajudam de todas as formas. Olha o quanto isso é lindo, é bonito da gente saber, da gente perceber. Nós percebemos, pessoal. Quando a gente começa esse processo de correção, de reforma íntima, de renovação moral, esse processo de estudo, né, de se dedicar ao estudo, mesmo que seja só aqui na live. Edu, eu só tenho tempo terça-feira às 20 horas, que é a live junto com você. Tá ótimo, já é um compromisso, já é esse começar a corrigir aqui. E com certeza, nesses quase 4 anos aí de estudo, com as lives, nós temos o apoio de Deus e as mãos dos invisíveis nos ajudam de todas as formas a estarmos aqui toda terça-feira. E também durante as nossas atividades na Casa Espírita, que também é muito importante. Agora os trabalhos estão retornando, as reuniões, aos poucos, né? Nós ainda estamos atravessando a pandemia, então esse movimento ele é lento, mas só da gente saber que a gente pode ir lá um pouco, participar de um estudo, participar de uma reunião, olha o quanto isso é importante. Nós sentimos tanta falta durante o período mais cruel da pandemia, né? Do isolamento. Comecemos a corrigir que todo o trabalho de iluminação tem o apoio de Deus e as mãos invisíveis nos ajudam de todas as formas. Isso é muito bonito da gente ver, da gente perceber que realmente é assim, né? Nós temos o apoio. Quando a gente se compromete, quando a gente tem o interesse de buscar, pessoal, vai vindo. Chega alguém com um livro, chega alguém com uma indicação, né? Chega alguém com alguma coisa, né, que vai realmente chamar a nossa atenção. Nós podemos tanto ajudar aquele próximo que está mais próximo da gente, um familiar, um amigo que está passando por uma prova dolorosa. Às vezes a gente não está passando pela dor, né, pela experiência dolorosa, mas todos nós conhecemos alguém que neste momento está passando por uma prova dolorosa, está passando por um processo de sofrimento grande. Todos nós.
E aí nós percebemos que nós podemos auxiliar, sim, nós podemos ajudar, mesmo que seja com uma prece, com um pensamento positivo, um pedido especial para a espiritualidade, para que Jesus, para que Maria Santíssima auxilie aquela pessoa, aquela situação que ela está vivendo. Já não é uma forma? Então nós precisamos ter coragem sempre de começar essa correção. A gente não deixar para amanhã, a gente não deixar para a semana que vem. Eu vou deixar para o ano que vem. O ano que vem já está aí, né? Daqui quantos dias? Daqui 23 dias? E aí, e se a gente não tiver aqui o ano que vem, pessoal? Se a gente for embora antes? Nós vamos perder, né? Nós vamos perder 23 dias aí de mudança, de correções que a gente poderia ter feito. Então vamos pensar sobre isso, sobre esses pontos que ele vai colocando para nós. Última vez, vou ler mais uma vez essa frase, para que ela fique realmente na cabeça de todos nós. Comecemos a corrigir. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ele fala sobre os pensamentos negativos, né? Procuremos corrigi-lo sem culpar os outros pela infestação desse mal criado por nós mesmos. Comecemos a corrigir que todo o trabalho de iluminação tem o apoio de Deus e as mãos invisíveis nos ajudam de todas as formas. Então pensem, reflitam sobre isso. Essa ajuda, esse apoio de Deus que nós temos, do nosso Pai, do nosso Criador, e essas mãos invisíveis que são os bons espíritos, que são os nossos mentores, nos auxiliando de todas as formas possíveis. E aí ele segue aqui. Demos campo fértil às boas lembranças do passado, sufocando as más logo que surjam. Todos os grandes místicos passaram por esses processos de limpeza. Vejamos as palavras de Paulo. O que quero, não faço. E o que não quero, isso eu faço. Está lá em Romanos essa frase. Eram pensamentos do passado que brotavam em sua mente vigorosa, induzindo-o ao mal, às contradições. Mas ele lutou e venceu a si mesmo, acendendo a luz no coração e instalando a harmonia na consciência. O maior guerreiro é aquele que vence a si mesmo. Ele finaliza o capítulo com essa frase. O maior guerreiro é aquele que vence a si mesmo. Pessoal, eu vou ganhar alguma coisa vencendo o outro, fazendo mal para o outro, passando por cima do outro, não prestando auxílio ao outro, ao nosso próximo. A maior guerra, se é que a gente pode usar esse termo, mas a maior luta, o maior desafio que nós temos, tanto encarnado quanto desencarnado, nós estando encarnados ou desencarnados, é vencer a nós mesmos, é vencer os nossos erros, os nossos equívocos, a nossa própria ignorância. Esse é o nosso maior desafio. Então, às vezes a gente acha que é com o outro, que é com um lugar, com uma situação, mas é aqui, com a gente mesmo. Como que eu, neste momento, vou lidar com essa situação? Como que eu vou transformar essa situação? E aí é isso, né? Olha quantas reflexões que a gente pôde fazer só com a questão 219. Legal, né? Vocês querem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Tô vendo se aparece aqui as perguntas, mas hoje não tá aparecendo, tá, pessoal? Mas acho que vocês conseguem comentar por aí, né? Podemos avançar, então? Quem puder, pessoal, leiam esse capítulo, aliás, essa reflexão sobre a questão 219. Quem não tiver o livro, quem não tiver a coleção, acesse lá o site, o livro dos espíritos comentado.com, e vai acessando lá pela questão, é a 219. E aí vocês têm acesso a esse texto na íntegra, tá bom?
eu acho que vale a pena. Realmente sempre contribui aí para as nossas reflexões, né? Vamos avançar para 220 então, porque a 221 ela é um pouquinho mais extensa. Vamos avançar então, olha só. Quem tiver com o livro dos Espíritos aí, vamos lá para 220 então. Kardec continua então esse questionamento, essa reflexão. Ele pergunta o seguinte: mudando de corpo, podem se perder certas faculdades intelectuais? Deixar de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? Então, nessa mudança de corpo, né, desencarna, reencarna de novo, podem se perder certas faculdades intelectuais? Pessoal, vamos lembrar aqui que faculdade intelectual faz parte do desenvolvimento individual daquele espírito, né? De acordo com o que ele já viveu, o que ele apreendeu, o que ele realmente vai dando importância, né? E aí Kardec questiona, pode-se perder certas faculdades intelectuais, deixar de ter, aí dá o exemplo do gosto pelas artes? Então, por exemplo, alguém que viveu lá na França, no ano tal, no século tal, gostava muito de arte, enfim, né? Pintava, e aí numa outra encarnação ele pode perder essa faculdade intelectual, ou então um escritor, seja o que for, né? Ele perde isso, ele deixa de ter esse gosto numa existência seguinte? A resposta é a seguinte: sim. Se essa inteligência foi corrompida ou se foi feito um mau uso dela. Além disso, uma capacidade intelectual pode ficar em estado de inércia durante uma existência, se o espírito quer exercer uma outra que não tenha relação com ela. Então, ela permanece em estado latente para reaparecer mais tarde. Pessoal, então imagine vocês quantas faculdades nós temos que está em estado latente em nós. Quer dizer, nós já vivemos ela em outro momento e nessa atual encarnação ela está, como ele coloca aqui, né? Ela permanece em estado latente e depois ela vai reaparecer em outro momento, em outra oportunidade. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, a resposta aqui ela é clara, né? Pode se perder sim, se a inteligência foi corrompida. Quer dizer, por exemplo, vamos aqui pensar num exemplo. Alguém que detinha um conhecimento, essa capacidade intelectual aqui, por exemplo, da pintura. Vamos usar um exemplo aqui. Detinha um conhecimento, sabia, né, sobre as técnicas, enfim, né, tinha ali uma escola, né, de conhecimento. Mas ela faz um mau uso, ela desvia aquele conhecimento para um outro lado. Vamos aqui imaginar um exemplo. Como que seria feito isso? Algum mau uso mesmo. Eu não sei aqui um exemplo agora pra gente pensar, mas deixa eu ver aqui. Se alguém tiver um exemplo aí, por favor, tá? Me ajudem. Mas essa pessoa, por exemplo, vendeu alguma coisa e usou o dinheiro para fazer o mal para outra pessoa, enfim, né? Um mau uso mesmo. E aí aquele conhecimento que ela tem, aquilo pode então, como ele coloca aqui, ele pode perder aquilo, né? Se essa inteligência, essa capacidade for corrompida ou foi feito um mau uso dela, e aí ela perde. Pode ser momentaneamente, ou então aquilo fica ali apagado, entre aspas, para que ela não retorne aquele erro, aquele fato, para que ela não repita, e aquela nova experiência que ela está vivendo sirva, né? Às vezes ela vai ter interesse em outra coisa, completamente diferente. A Laércia colocou aqui, usar conhecimento para prejudicar outras pessoas, é um exemplo aí também, né? E aí a gente pode pensar numa infinidade aí de possibilidades, mas isso que a Laércia falou que é verdade. Usar o conhecimento para prejudicar outras pessoas.
Enfim, né? Então a gente vê que é possível, sim, mas também aquilo pode ficar em estado de, ele coloca aqui, estado de inércia durante uma existência. Às vezes o espírito ele precisa viver uma outra situação, um outro foco, e aí aquilo ali fica adormecido. E aquilo ali não vai ter nenhum destaque, né? E aí pode ficar em estado ali adormecido e pode reaparecer em outro momento, porque faz parte do crescimento da gama de conhecimento que aquele espírito foi adquirindo aí ao longo da sua caminhada. Vamos olhar então o que Miramês vai dizer para nós sobre a 220? Quem tiver com o livro aí, no capítulo 16, página 53, ele vai chamar de perda de faculdades. Olha só o que ele vai dizer para nós. O espírito, ao reencarnar-se, pode perder temporariamente algumas das suas faculdades conquistadas para outras aflorarem de seu mundo interno. As faculdades já conquistadas, despertas na consciência, adormecem por determinado tempo, em favor de outras que precisam ser desenvolvidas no campo da existência atual. Então todos nós estamos desenvolvendo aí, todos nós estamos desenvolvendo isso que ele está falando aqui, né? Nós estamos desenvolvendo faculdades nessa atual existência. E aí alguma está ali adormecida porque nós precisamos dar esse foco aqui. As faculdades já conquistadas, despertas na consciência, adormecem por determinado tempo em favor de outras que precisam ser desenvolvidas no campo da existência atual. Então, isso vai tomar maior força para que realmente para que nós possamos desenvolver essas no campo atual, que a gente tem maior necessidade, né? O espírito é uma luz imortal, chama que cresce no crescer da vida. De nada carece internamente, pois é perfeito desde quando saiu de mãos perfeitas. Todas as faculdades no primitivismo se encontram em estado de sono, para serem despertadas pelo esforço próprio, com a força do tempo, dirigidas pela mente divina, que é Deus, né? Então, quando o espírito é criado ali, naquele primeiro estágio, né, do primitivismo, essas faculdades elas estão em estado de sono. E elas vão despertando na medida do esforço daquele ser que está ali iniciando a sua caminhada evolutiva. Eu acho importante a gente falar sobre o esforço próprio, com a força do tempo, quer dizer, nós não vamos aprender tudo de uma vez, numa única encarnação, né? O espírito necessita dessa multiplicidade de experiências, né? E de vivências para que ele possa realmente avançar. Mas esse termo do esforço próprio e a força do tempo são imprescindíveis para a nossa evolução. Nosso esforço, pessoal, adianta a gente esperar sentado de braços cruzados, esperando que nós vamos evoluir, nós vamos melhorar, cair do céu? Então as nossas faculdades serão despertadas pelo nosso esforço próprio, com a força do tempo, quer dizer, com a repetição, né? Com tomar contato com aquelas faculdades e ir desenvolvendo elas ao longo de todo um período. E ele coloca aqui, dirigida pela mente divina que é Deus. E aí ele segue. Na verdade, somente perdemos o que se encontra fora da lei. E isso é uma proteção espiritual que nos compete agradecer ao Pai Celestial. Olha que interessante, a gente só perde o que se encontra fora da lei, o que não terá utilidade nenhuma para nós. E isso é uma proteção espiritual que nos compete agradecer ao Pai Celestial. Às vezes a gente não se lembra disso, né? Às vezes aquilo que não é importante, que não vai contribuir com o nosso crescimento, pessoal, a gente perde e fica perdido mesmo. A gente não vai acrescentar aquilo.
na nossa bagagem. Todo o céu como Deus, todos os poderes, como luz, se encontram dentro de nós, em estado latente, à espera de mãos espirituais que trabalhem usando a nossa boa vontade, pelos canais do coração, para sermos luz da qual somos oriundos. Então, olha só, todo o céu como Deus, todos os poderes como luz se encontram dentro de nós. Então, olha só, está dentro. Por isso que a gente fala tanto da reforma íntima, né? Da renovação moral, olhar para dentro da gente. A gente ter esse compromisso com a gente mesmo, de olhar para dentro. Tudo que a gente quer, que a gente almeja, que a gente quer alcançar, toda a evolução que a gente quer um dia alcançar, está aqui dentro da gente, parte daqui de dentro. Ele coloca aqui, se encontram dentro de nós, em estado latente, à espera de mãos espirituais que trabalham usando a nossa boa vontade, pelos canais do coração, pessoal, então, pelo nosso sentimento, para que a gente possa ser luz da qual nós somos oriundos, quer dizer, da qual nós nos originamos. Essa revelação de O Livro dos Espíritos vem nos trazer esperança, por nos afirmar que nada se perde nas belezas espirituais. São geradas do amor, e esse amor, na vivência de Cristo, é vida. A doutrina dos Espíritos, expressa na codificação de Allan Kardec, é como luz benfeitora a nos mostrar os caminhos mais certos da libertação. É o conhecereis a verdade que Jesus anunciou para todos os seus seguidores. Voltando um pouquinho aqui, a doutrina dos Espíritos expressa na codificação, pessoal, né? É bom quando ele reforça a importância da codificação de Allan Kardec. É essa luz benfeitora a nos mostrar os caminhos mais certos da libertação. Então, olha só, a doutrina nos aponta os caminhos, nos faz refletir, nos traz os esclarecimentos que vai nos fazer, então, modificar aquele ponto que a gente precisa modificar. Aquela situação, aquela pendência, tudo aquilo que não está alinhado com os ensinamentos do Mestre. Ela nos lembra. Os nossos mentores, esses espíritos que se comunicam, que trazem informações importantes, relevantes para nós, nos alerta sobre isso. Olha só o exemplo que ele vai dar aqui logo em seguida. Grandes músicos do passado, se voltarem a reencarnar em certos casos, podem nascer sem nenhum interesse pela música. Olha o exemplo aqui que a gente estava procurando, né? Então, Miramês mesmo já coloca para nós. O músico do passado, se voltar a reencarnar em certos casos, podem nascer sem nenhum interesse pela música, com fortes tendências para outra ou outras artes. Não que perderam o que conquistaram. As experiências, já dissemos, ficam no arquivo da consciência profunda para serem utilizadas quando conveniente, sobre o impulso dos sentimentos elevados. Somente quando chegamos a determinada perfeição é que podemos, e é da lei, usar todas as qualidades conquistadas ou despertadas, quando a conveniência em Cristo pedir ao coração. Então, olha só, a gente estava falando mais cedo um pouquinho sobre os mundos felizes, né? Os espíritos que habitam os mundos felizes. E olha essa informação que ele coloca para nós. Somente quando chegamos a determinada perfeição é que podemos, e é da lei, usar todas as qualidades conquistadas. Então, esses espíritos que já habitam os mundos felizes, que já estão em um nível evolutivo bem superior, eles já conseguem, então, usar todas essas qualidades que eles conquistaram ao longo da caminhada evolutiva. Interessante isso, né? A gente saber que nós vamos chegar num ponto onde nós vamos poder utilizar todas essas faculdades que o espírito realmente, verdadeiramente adquiriu
em todas as suas experiências aí. Essa lei universal de que nada se perde, principalmente com as nuances da lei eterna, nos traz muita alegria. Quando a alma difunde a sabedoria como entende, sem consultar a própria natureza divina, é como semente deteriorada. Morre com o tempo, mas sempre deixa um saldo de contradições no nosso mundo interno. E gastamos muito tempo para a devida limpeza em todas as intimidades dos corpos que nos servem de vestimentas espirituais. Então olha o alerta aqui também que ele faz para nós. Quando a alma, vou voltar um pouquinho aqui para a gente poder entender de verdade. Quando a alma difunde a sabedoria como entende, sem consultar a própria natureza divina, é como semente deteriorada, morre com o tempo, mas deixa sempre um saldo de contradições no nosso mundo interno. E a gente gasta muito tempo com a devida limpeza em todas as intimidades dos corpos que nos servem de vestimentas espirituais. E aí, pessoal, vamos aqui pensar um pouquinho. Eu deixei meio em aberto, né, para vocês também participarem aí. O que ele quer dizer aqui? Sem consultar a própria natureza divina. Quando a alma difunde a sabedoria como entende, sem consultar a própria natureza divina, é como semente deteriorada. Nós podemos fazer essa difusão sem estarmos conectados com a nossa natureza, né? A natureza humana, a natureza espiritual, a natureza que nos faz entender a nossa origem, que é das mãos divinas, né? Como que é isso? Por que ele usa esse termo semente deteriorada? Eu fiquei pensando muito sobre isso. Porque é algo desconectado da lei. E aí morre com o tempo, morre com aquela pessoa, né, que difundiu aquilo que está desconectado. E aí no parágrafo seguinte ele vai completar essa explicação. Olha só o que ele vai dizer. O Espiritismo, então, né, o Espiritismo se encontra encarregado de instruir os homens acerca da verdade para que ela os liberte. Quando nos conscientizarmos do que podem nos trazer os maus pensamentos, quando a vivência dos bons nos mostrar os resultados agradáveis do amor, passaremos a nos esforçar de maneira a copiar Jesus em todos os seus ângulos de ensinamentos e de vida. Pessoal, olha o quanto isso realmente é importante da gente pensar, da gente refletir. Eu já escutei algumas vezes com relação a isso também. Se a gente soubesse, se a gente pudesse ver o campo mental nosso, quando a gente está emitindo um pensamento, quando a gente está pensando, quando a gente está ali preocupado, quando a gente está com ódio, quando a gente está triste, quando a gente está... Se a gente pudesse ver esse campo mental que está em volta da gente, é igual ele fala aqui. Quando nos conscientizarmos dos que podem nos trazer do que podem nos trazer os maus pensamentos, quando a vivência dos bons nos mostrar os resultados agradáveis do amor, passaremos a nos esforçar de maneira a copiar Jesus. Então nós vamos entender o que realmente vale a pena, qual que é o caminho que nós deveremos seguir. Mergulhar de cabeça nos maus pensamentos, nas energias densas, negativas, ou então copiar Jesus em todos os seus ângulos de ensinamentos e de vida. Vamos olhar essa reflexão com mais profundidade, pessoal, não só apenas, eu vou seguir Jesus, eu vou copiar Jesus, tá, mas na prática, como é isso? O que seria isso? É só ficar replicando o que a gente sabe, o que a gente... isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. É só isso? Ou não?
Quando a gente se conscientizar, então, da vivência desses bons pensamentos que ele está colocando aqui, nós vamos nos sentir, nós vamos perceber esses resultados agradáveis que vêm do amor mesmo. E aí a gente vai se esforçar para a gente estar mais próximo do Mestre. Mesmo nós sendo ainda, né, seres errantes, seres com muitas dificuldades, com muitas pendências, com erros, enfim, né, todos nós ainda estamos aí em busca dessa evolução, dessa caminhada mais reta, dessa caminhada mais próxima do Mestre mesmo, todos nós. E aí a gente vai perceber então que o quanto é importante e vale a pena a gente se esforçar para trazer Jesus para mais próximo da gente. Como que a gente faz isso? Ah, Edu, é através do estudo, é através da mudança do nosso padrão vibratório, sim. É através da vivência na casa espírita, ajuda bastante. Mas principalmente como a gente lida com a gente, como a gente lida com quem está perto da gente. Como é que é a nossa relação com a nossa família, com aqueles que estão com a gente nessa caminhada atual. E aí a gente vai ampliando aí para mais níveis, para níveis mais abertos, para níveis maiores, para a gente poder entender se nós realmente estamos conseguindo copiar Jesus. Esses ângulos de ensinamentos e de vida que ele nos apresenta a todo instante no seu Evangelho. A Laércia colocou para nós fazer o bem, pensar o bem. A Ivanete, vivência, o amor ao próximo. Vivenciar o amor ao próximo, é isso? Se você quiser corrigir aí, depois eu leio de novo. Vivência ao amor ao próximo. Também, né? Isso vai nos aproximar de Jesus, vai realmente nos colocar à frente, né? De frente com o seu ângulo de ensinamento e de vida. E aí, no último parágrafo, ele vai dizer para nós aqui, ó, um motivo muito forte para esquecermos o que já conquistamos de bom é o mau uso que por vezes fazemos de certas faculdades durante o estágio na Terra. Isso é para o nosso próprio bem e a oportunidade nos pede renovação de vida, de entendimento de ideias e de vida. E para onde apelar, buscar novas forças? A resposta é simples: Jesus. O Evangelho é a fonte de vida onde estão as mais puras diretrizes para o nosso embelezamento espiritual. Olha aqui, mais uma vez ele vai citar Jesus e citar o Evangelho. O Evangelho é a fonte de vida onde estão as mais puras diretrizes para o nosso embelezamento espiritual. Devemos procurar a perfeição em tudo o que nos propusermos fazer, ou estejamos fazendo. O esforço não ficará em vão. Outra frase aí para a gente gravar na live de hoje. O esforço não ficará em vão. Ah, Edu, mas eu busco tanto, eu estudo tanto, mas parece que não... O esforço não ficará em vão. O que nós falamos mais cedo, né? Do apoio que nós temos de Deus, as mãos invisíveis que nos dão forças para que a gente esteja aqui aprendendo, né? Vivenciando uma nova experiência, alavancando o nosso progresso espiritual. Quantas e quantas, né? E aí ele segue. As mãos de Jesus se encontram invisíveis, nos ajudando a pensar melhor e a fazer com mais acerto o que nos cumpre realizar. Então que bonita essa imagem, né? As mãos de Jesus se encontram invisíveis, nos ajudando a pensar melhor. Pessoal, o pensamento, ele falou mais cedo sobre a qualidade do pensamento. O pensamento negativo, o pensamento positivo, quanto ele transforma. Ele quebra ali a ação do pensamento negativo, nos faz perceber mais facilmente o bem, o amor.
As mãos de Jesus se encontram invisíveis, nos ajudando a pensar melhor e a fazer com mais acerto o que nos cumpre realizar. Nós vamos acertar sempre? Não. Nós vamos errar muitas vezes ainda, né? A gente mais erra do que acerta, na verdade. Mas olha aqui, fazer com mais acerto o que nos cumpre realizar. É possível. É possível. Às vezes a gente duvida, né? A gente acha, mas será? Vale a pena? Mais uma vez, as mãos de Jesus se encontram invisíveis, nos ajudando a pensar melhor e a fazer com mais acerto o que nos cumpre realizar. Todos nós estamos aqui, neste momento, com tarefas a serem cumpridas. Cada um com seu objetivo, com seu planejamento em andamento, né, do seu planejamento reencarnatório. E aí eu pergunto para vocês, por que não caminhar com Jesus? Por que não? Por que não entender o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Mestre, como essa fonte de vida que nos traz as diretrizes de uma vida melhor, de uma vida mais feliz, de uma vida mais plena? O esforço não ficará em vão. Quero muito que vocês gravem essa frase aí, anota essa frase, pessoal. O esforço não ficará em vão. Todo esforço que a gente fizer para buscar Jesus, para buscar a doutrina espírita, para buscar os livros, para buscar o estudo, esse esforço não ficará em vão. E com certeza nós vamos fazer com mais acerto, apesar ainda dos erros recorrentes que todos nós temos, nós vamos fazer com mais acerto o que nos cumpre realizar, principalmente nessa encarnação que nós estamos vivendo neste momento. A Sônia colocou para nós fazer o nosso melhor, nunca estamos sós, verdade, né? A Laércia colocou caminhar para o bem e não pisando nos outros, né? Confiar no bem, em Deus, e não deixar com que situações aí, né, nos atrapalhem, nos desanimem. Caminhar para o bem e não pisando nos outros, né? Ter cuidado com os outros, né? A Ivanete colocou para nós aqui, não deixarmos para fazer o bem apenas em épocas específicas, né? Bem lembrado, viu, Ivanete? Principalmente agora, né? Principalmente agora, época de Natal, pois devemos lembrar que o Natal não é somente um dia, pois Jesus nos deu muitos exemplos a seguir. Então não é só o Natal, né, pessoal? É o ano todo aí que a gente precisa realmente estar atento aos exemplos e aos ensinamentos do Mestre. É isso mesmo. A Fran colocou para nós aqui, estou na luta diária de conseguir me tornar melhor, ter uma consciência de que nossos pensamentos transformam nossos dias. É uma energia que está próximo da gente, né? A gente emite essa energia. Vocês já perceberam que às vezes a gente entra em contato com alguém, com algum lugar, com alguma situação, a gente sente algo, né? Então, nós precisamos cuidar. Nós precisamos ter esse cuidado sempre. Vamos avançar para 221, pessoal? Está quase dando o horário aí da nossa prece. Olha só, 221. Kardec, então, pergunta aos espíritos: o sentimento intuitivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura se devem a uma lembrança respectiva do homem, mesmo no estado de selvagem? Lembrança retrospectiva do homem, olha o termo que Kardec usa aqui, né? E aí a resposta diz o seguinte: é uma lembrança que conservou daquilo que sabia como espírito, antes de encarnar. Mas o orgulho muitas vezes sufoca esse sentimento. A gente vê muito isso, né? 221, letra A. Kardec continua então o questionamento.
É a essa mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se encontram em todos os povos? E aí a resposta diz o seguinte: essa doutrina é tão antiga quanto o mundo, por isso é encontrada em toda parte. E aí está uma prova de que é verdadeira, né? Esse ensinamento, esse entendimento da continuidade da vida espiritual, do mundo espiritual, ele está aí permeando vários povos, não somente um lugar, né? A gente sabe que isso é de uma forma geral. O espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado de espírito, tem a consciência intuitiva do mundo invisível. Mas muitas vezes essa consciência é falseada pelos preconceitos e a ignorância lhe mistura a superstição. Então é um alerta aqui para a gente entender, né? O espírito encarnado, conservando a intuição do seu estado de espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível. Às vezes ele pensa, tem a ver, né? Será? Mas muitas vezes essa consciência é falseada pelos preconceitos. Aí vem os preconceitos das religiões, os preconceitos que estão enraizados na nossa sociedade humana, como de uma forma geral, né? E a ignorância também lhe mistura a superstição. Aí fica parecendo que é só algo supersticioso e não algo que realmente tem uma maior profundidade, tem um maior conhecimento ali embutido para que a gente possa aprender. Vamos entrar no que Miramês diz para nós sobre essa parte, sobre a questão 221. Ele vai chamar o capítulo 17, então, de lembranças retrospectivas. Eu gostei bastante desse termo que ele usou aqui. Sim, o homem primitivo tem lembranças retrospectivas das leis naturais e da verdadeira vida que cintila no universo. O espírito, antes de tomar um corpo humano, entra em aprendizado intensivo, ou, como queiramos dizer, na teoria das leis universais. O conhecimento fica gravado por leis ainda desconhecidas pelos encarnados na consciência profunda, de sorte a dormir dentro de si, para quando preciso despertar com todo fulgor na mente ativa. Isso se faz na gradação que se imprime à necessidade de progredir. A consciência é um engenhoso mecanismo espiritual, de forma que a vida mostra uma lucidez nos trabalhos que realiza. As lembranças são frutos das experiências teóricas, levando a cada dia que passa o candidato à realização do aprendizado. Então nós estamos aqui neste momento de realização, de vivência desse aprendizado, né? A vivência vem depois, com a maturidade da alma. É neste sentido que todas as raças mais ou menos primitivas se dispuseram a ritos inúmeros, mas todos com fundamentos na vida futura. Olha que interessante também a gente olhar por esse lado, né? Para que possamos interpretar a verdade como ela é, precisa-se mais vivência de corpo a corpo, ajuntando experiências dos mais velhos na forja do tempo e do espaço. Deus é Deus de bondade e de amor, que sempre envia ao meio de raças primitivas espíritos de alta iluminação, vestindo corpos rudes, mas com a alma vibrando em planos de alta compreensão. Em tempos passados, foram os profetas guias de muitos povos, anunciando a verdade para que ela pudesse libertá-los de preconceitos carcomidos e inúteis à elevação das almas no nível espiritual em que se encontravam. Olha que interessante esse último ponto aqui que ele coloca, né? Foram enviados, né, em tempos passados, foram enviados espíritos ali no meio desses povos primitivos para que ajudassem a libertá-los de preconceitos ali antigos e também inúteis para a elevação daqueles seres ali.
Mesmo o homem de mais elevação tem, de vez em quando, recordações do passado, e estas o levam a procurar preceitos compatíveis com as suas necessidades. Por esta razão, a doutrina dos espíritos não violenta consciências, visto que cada qual se encontra no lugar certo, e a maturidade o guia pelos caminhos que a necessidade requer. Sempre estipulamos a todos a orar e aprender a orar, porque, na meditação com Jesus, escolhemos por recordação, no silêncio do mundo interno, as trilhas da verdade e descobrindo as leis naturais que nos sustentam a vida, que guiam os sábios e são obedecidas pelos santos. Por sua vez, o ignorante igualmente responde pela sua ignorância. Mesmo que suas faltas tenham atenuantes, as leis se encontram escritas no livro divino da consciência de cada um. Livro esse que se encontra sempre aberto a desprender avisos para o coração na fulgência dos sentimentos. Deus está sempre presente em todas as criaturas, desde o mais rude espírito nas selvas até os grandes sábios da chamada civilização humana. Está presente desde o átomo ao anjo, distribuindo seu amor em todas as direções. A doutrina dos espíritos nos afirma que a vida continua e que ninguém morre. Ela é tão antiga quanto o universo, por ser baseada nas leis formuladas por Deus. Jesus Cristo mostrou a todos, principalmente aos seus seguidores, que a morte é vida. Anunciou seu retorno depois do Calvário e cumpriu a promessa, selando assim a esperança com a verdade e dando alegria a toda a humanidade. Bonito, né? Dando alegria a toda a humanidade. E aí, para finalizar, o último parágrafo ele diz o seguinte: se porventura surgirem em nossa mente lembranças do passado, procuremos interpretar o aviso e melhorar a nossa conduta, porque o objetivo de quem acompanha Jesus é a pureza dos sentimentos e o aprendizado do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, com todo o esplendor. Então, pessoal, aqui, esse final aqui, ele vai alertar a gente, né? Ele vai sugerir, se porventura surgirem em nossa mente lembranças do passado, procuremos interpretar o aviso e melhorar a nossa conduta. Porque o objetivo de quem acompanha Jesus é a pureza dos sentimentos. Outra frase aí pra gente gravar. O objetivo de quem acompanha Jesus é a pureza dos sentimentos. Então olha que bonito para a gente pensar, para a gente analisar o que é essa pureza dos sentimentos. Nós estamos vivendo neste momento uma experiência material, reencarnatória, para quê, pessoal? Novamente, né, aquela pergunta que eu fiz lá no começo, por que nós estamos aqui? Qual é a finalidade? É o nosso aprimoramento, é o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. É trabalhar por essa pureza dos sentimentos aqui que ele está dizendo, que é realmente uma característica de quem segue Jesus, de quem acredita nos seus ensinamentos, nas suas palavras, né? No seu exemplo maior. Voltando um pouquinho aqui também, eu queria reforçar esse outro ponto onde ele fala sobre a doutrina dos espíritos nos afirma que a vida continua e que ninguém morre. A vida continua. Pessoal, faz diferença para vocês acreditar que a vida continua? Vocês acham que muda alguma coisa? Se alguém quiser comentar alguma coisa rapidinho antes da gente avançar para a nossa prece. Vocês acham que faz diferença? Eu acho que sim. Por quê, né? Amplia a nossa percepção do futuro. O que é o futuro? O
o que são as vidas futuras? É o que nos aguarda, nós vamos caminhando até elas. Nós vamos vivenciando de acordo com a autorização divina, a chancela divina que nos permite aqui estar, né? Para viver mais uma experiência, para dar mais um passo rumo à evolução. Outro ponto também que eu queria chamar a atenção aqui, que ele fala sobre Deus está sempre presente em todas as criaturas. Também é outro ponto que a gente precisa sempre se lembrar, né? É muito fácil a gente esquecer, a gente achar que aquele grupo de pessoas, aquela situação, aquele país, aquela etnia, o ser humano ele ainda é muito divisor. E Jesus veio unificar, né? Veio mostrar para nós que nós somos uma família humana, uma única família. Então, Deus está sempre presente em todas as criaturas, desde o mais rude espírito nas selvas até os grandes sábios da chamada civilização humana. Então, olha o quanto é importante a gente entender, buscar entender dentro da nossa limitação ainda, esse amor que Deus tem por seus filhos, esse amor que Deus tem pela sua criação, esse sim que Ele nos dá para que a gente possa mergulhar na matéria, já é, claro, mais um sinal, mais uma prova que seja desse amor que Deus tem por nós. Como é bom a gente saber disso, como é bom a gente entender isso lá dentro da gente, né? Lá no nosso íntimo. Vocês querem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa sobre o estudo? Fiquem à vontade. Eu acho que nós conseguimos aí encerrar o capítulo 4 de uma forma bem bacana. Me surpreendeu a live de hoje. Eu acho que nós, aí com a ajuda do texto de Miramês, a gente conseguiu mesmo aprofundar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais. E isso nos motiva muito a seguir, a continuar firmes aqui no estudo, né? Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa, fazer algum comentário, perguntar? Fiquem à vontade, nós já vamos nos preparar para a gente fazer a prece. Só lembrando aí aos que chegaram depois, que nos próximos dias eu vou soltar aí a postagem oficial do nosso sorteio de Natal, dessa agenda Jesus no Dia a Dia 2022. Quem quiser concorrer, fiquem atentos aí à postagem oficial, às regras do sorteio, e com certeza quem for sorteado vai adorar o presente. Tá muito bonita, tá muito inspiradora para acompanhar vocês aí no ano novo que tá chegando. Pessoal, então, é isso, né? Quero muito agradecer a presença de vocês no estudo de hoje. Muito bom a gente saber que, apesar da nossa correria do nosso dia a dia, trabalho, estudo, é muito bom a gente saber que toda terça-feira a gente está aqui nesse encontro, nessa sintonia, nesse sentimento de amizade, nesse carinho, né, que a gente sente, que a gente distribui para todo mundo. E nos motiva muito sempre a buscar o estudo, a buscar as leituras. Esse é o objetivo principal. Então, se a live de hoje serviu um pouquinho para vocês nesse sentido, pode ter certeza que o meu objetivo principal foi atingido, né? Nós alcançamos com sucesso. Regina, muito obrigado pela presença, a todos vocês que estão aí. Nós vamos nos preparar então para a gente fazer a prece. É um momento onde a gente vai unir os nossos pensamentos, os nossos pedidos, ajudar aqueles que nós amamos. A nossa mente vai mostrar o endereço para que a espiritualidade auxilie aqueles que estão em maior necessidade. Obrigado, Fran. Austin Alves também, obrigado pela presença. Ivanete também. Mais uma live aí, passou tão rápido, né? Quando passa rápido é um excelente sinal. Obrigado, Diná, obrigado pelo carinho sempre.
Tânia também, todos vocês que estão aí. Muito bom, né? E ano que vem, né, eu já estou pensando aí como é que nós vamos nos organizar para o ano que vem. Os livros que nós vamos estudar, se a gente continua com os livros atuais, se a gente faz alguma mudança. Eu estou ainda pensando como que nós vamos fazer. Assim que eu decidir, eu informo vocês. Tá bom? Vamos sim, né? Pedir pelo Brasil, pelo nosso país. Nós precisamos tanto. Todos nós, né? Precisamos tanto. Nosso país precisa bastante. Então vamos também pedir durante a prece. Lúcia, minha querida, saudades e gratidão imensa também pela sua presença sempre aqui com a gente. Socorro também, muito obrigado. Vamos nos preparar então, pessoal? Vamos então fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, à espiritualidade, aos nossos mentores amados, aqueles espíritos tarefeiros da luz, emissários de Jesus, que estão conosco, que estão mais próximos a nos orientar, a nos auxiliar. São essas mãos invisíveis do bem que tanto nos auxiliam, que tanto nos protegem, que tanto caminham conosco em momentos tão adversos, tão dolorosos. E também, claro, nos momentos de alegria, nos momentos onde nós conseguimos emanar uma energia positiva, uma energia boa, a energia do amor e da paz. Agradecemos neste momento a Jesus por essa oportunidade do estudo, por esta reunião que nos liga, que nos conecta todas as terças-feiras. Obrigado, Mestre, por esta oportunidade, por esse momento, por essas reflexões tão valiosas que fizemos na noite de hoje, que com certeza é mais uma semente que plantamos no nosso espírito e que vamos colher mais adiante, nas nossas próximas experiências, nas nossas próximas vidas. Que a Tua luz incessante, Mestre Senhor Jesus, envolva a todos nós, os nossos lares, os seres que amamos, encarnados ou desencarnados, o nosso país, o nosso Brasil, os nossos governantes, que eles sejam tocados, sensibilizados, Mestre, por aqueles que estão sofrendo tanto, por aqueles que estão desamparados, por aqueles que estão passando por enfermidades cruéis e dolorosas. Te pedimos, Mestre da Luz, lançai o Teu olhar sobre todos esses irmãos, sobre todos nós, sobre os nossos lares, sobre as nossas tarefas do dia a dia, nossos estudos, nosso trabalho. Que em cada momento, Mestre, possamos dar um passo buscando seguir o Teu exemplo, buscando lembrar dos Teus ensinamentos. E que a Tua luz sempre vibre nos nossos corações, nos direcionando o caminho a seguir e nos aproximando de Deus, nosso Pai. Nesse instante, cada um de nós, através do pensamento, através do pedido sincero, vai direcionar a ajuda àqueles seres que estão passando pelas provas, pelas enfermidades, pelas dores do mundo. O nosso pensamento é o endereço onde a espiritualidade, em nome de Jesus, vai auxiliar, vai ajudar, vai levar socorro. Que a nossa mente seja direcionada nesse instante para ajudar aqueles que amamos, aqueles que têm maior necessidade do que nós. Que as Tuas messes, Senhor Jesus, possam alcançar essas situações, essas pessoas,
esses lares, essas famílias, de forma positiva, de forma a convidá-los à melhoria, ao avanço. Pedimos também pela cura daqueles que estão atravessando as enfermidades, a cura para o corpo e também para o espírito. Que toda e qualquer enfermidade seja superada, seja amparada pelos nossos tarefeiros da luz. Obrigado, Mestre, por esse momento, por esse banquete de luz que Tu nos oferecestes nessa noite. Que possamos carregar um pouco dessa luz para essa semana, para as nossas atividades, para os nossos deslocamentos, para o nosso local de trabalho, nosso local de estudo e também aqueles que nos encontrarem nos próximos dias. Obrigado, Mestre, por tanta luz, por tanta proteção, e que Deus, nosso Pai, derrame bênçãos infinitas sobre todos que estão sintonizados nesse instante, os que vão acompanhar em outro horário, e que possamos estar aqui juntos, reunidos sempre, com a permissão de Jesus e de Deus, nosso Pai. Que assim seja. Que assim seja. Muita luz, muita paz, meus irmãos. Que Jesus derrame bênçãos sobre todos nós. Muito obrigado pela presença. Na semana que vem estaremos juntos para o estudo do Livro dos Médiuns. E nas 2 últimas terças-feiras do mês de dezembro, o estudo será gravado, como eu já comentei no começo da live. Vai ser gravado previamente e vai ser disponibilizado no horário da live. Tá bom, pessoal? Então, eu espero muito que vocês acompanhem. Vai ser gravado com muito carinho, com muita atenção, e vai ser disponibilizado aí no mesmo horário para a gente manter o nosso compromisso de estar aqui às terças-feiras às 20 horas. Um abraço, pessoal. Lúcia, Jéssica, Lumar, Sônia, Tânia, Elielson, todos vocês. Muita luz, muita paz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.